Existe um instante silencioso, quase secreto, em que algo chama a sua atenção antes mesmo que você consiga explicar o porquê. É como se a escolha já estivesse acontecendo dentro de você, antes do pensamento racional, como um gesto antigo da sua alma te apontando um caminho. Hoje, ao olhar para esses colares, não se trata apenas de estética, beleza ou gosto. É como se cada colar fosse um espelho simbólico, um fragmento do seu mundo interior pedindo para ser reconhecido. Nesse espaço, você não precisa se apressar, não precisa acertar nada. Aqui, tudo o que você sente é bem-vindo. Eu vou te convidar agora para um pequeno ritual interno, simples, mas profundo. Se puder, encontre uma posição confortável, com o corpo apoiado, os ombros gentis, a respiração fluindo do seu jeito. Você não precisa mudar nada em você para viver essa experiência. Se quiser, feche os olhos por alguns instantes e apenas perceba o peso do seu corpo, o contato com a superfície que te sustenta, a entrada e a saída do ar. Sinta que, pouco a pouco, algo em você vai desacelerando, como se o tempo interno abrisse espaço para uma escuta mais fina. Não há nada a fazer, não há desempenho aqui, apenas presença. Quando abrir os olhos de novo, ou simplesmente imaginar as imagens, deixe que seu olhar seja guiado pelos colares. Não tente analisar, não tente decidir com lógica. Apenas perceba qual deles parece te chamar primeiro, quase como se ele já estivesse esperando por você. Não existe escolha certa ou errada, porque símbolos não falam com a nossa cabeça lógica. Eles conversam com o inconsciente, em uma linguagem de sensações, imagens e associações que muitas vezes a mente racional não entende de imediato. O que importa aqui não é explicar, mas sentir. Carl Jung dizia que os símbolos são pontes vivas entre o consciente e o inconsciente, e que aquilo que nos atrai ou incomoda lá fora, muitas vezes, é um reflexo de algo que habita o nosso mundo interno. Ele chamava isso de projeção. Partes de nós que enxergamos em imagens, pessoas, objetos, situações. Nesse teste simbólico, o colar que você escolhe funciona como essa ponte, não como um rótulo absoluto sobre quem você é, mas como um retrato delicado de um estado interno, de um momento da sua jornada de individuação. Esse caminho de se tornar cada vez mais quem você realmente é. Então, antes de seguirmos, eu te convido a fazer esse acordo silencioso consigo. Por alguns minutos, você vai permitir que a sua escolha venha do instinto, da intuição, daquela sensação quase física de "é esse". Se perceber sua mente comparando, justificando, calculando, você pode sorrir internamente e deixar esses pensamentos passarem, como nuvens que atravessam o céu. Volte para o corpo, para o coração, para o primeiro impulso. A sua verdade simbólica costuma ser mais rápida que a sua análise. E se esse tipo de jornada interna faz sentido para você, se você sente que esses momentos de reflexão simbólica te acolhem e te ajudam a se compreender de um jeito mais profundo e gentil, eu te convido, com carinho, a curtir este vídeo e se inscrever no canal. Esse gesto simples apoia diretamente a continuidade de conteúdos mais introspectivos, mais cuidadosos, que exigem tempo, estudo e presença para serem criados. Não é uma obrigação. É um modo de dizer, isso faz sentido para mim, quero que esse espaço continue existindo. Agora respire fundo mais uma vez. Imagine diante de você um conjunto de colares, cada um com sua forma, sua energia, seu mistério. Você vai perceber que, por mais que todos sejam belos à sua maneira, há um que vibra um pouco mais perto do seu coração. Deixe que esse colar venha à sua mente, sem explicação. Confie, sinta o peso imaginário dele em seu peito, como se já fizesse parte de você. Lembre-se, não é um teste de personalidade rígido, é um espelho simbólico, um encontro íntimo com um pedaço de quem você é agora. Então, silenciosamente, escolha um colar, apenas um.
Permita que a sua mão interna se estenda e toque aquele que te chama. A partir de agora, vamos caminhar juntos pelo significado dessa escolha, com calma, com sinceridade e com muito respeito pela sua história. E ao ouvir a interpretação, perceba o que ressoa, o que toca algo sensível em você, o que desperta lembranças, desejos, medos ou esperanças. Isso é o seu inconsciente conversando com você. Se você escolheu um colar minimalista, delicado, de linhas simples e discretas, como um fio fino com um pequeno ponto de luz, uma forma geométrica sutil ou um símbolo quase escondido, você revela uma energia psicológica que busca essência, não excesso. Dentro de você, existe um desejo profundo de autenticidade, de coerência silenciosa, de viver de um jeito mais leve e menos barulhento. Você valoriza o que é verdadeiro, mesmo que pequeno, e costuma ter um radar muito sensível para o que é exagerado, artificial ou teatral demais. No fundo, você anseia por relações e ambientes em que possa simplesmente ser, sem precisar provar tanto. Esse tipo de escolha mostra uma força íntima, a capacidade de encontrar beleza no simples, de perceber nuances, detalhes, gestos sutis que muitas pessoas não veem. Você carrega uma sensibilidade refinada, quase como se conseguisse ouvir a música baixa por trás do ruído do mundo. Muitas vezes é você quem nota quando alguém não está bem, quem percebe o clima do ambiente, quem detecta aquilo que não foi dito. Há em você uma descrição que pode ser muito elegante, uma espécie de elegância da alma que não precisa chamar atenção para existir. Mas na sombra dessa energia pode existir um custo escondido. O desejo por discrição pode virar, sem você perceber, uma forma de apagamento. Você pode se acostumar a ocupar menos espaço do que realmente merece, a falar menos do que sente, a engolir palavras para não incomodar. Às vezes, você pode acreditar que por ser mais contido ou silencioso, suas necessidades valem menos, ou que demonstrar desejo, dor, raiva ou intensidade te tornaria demais. Há também o risco de se proteger tanto na simplicidade que acaba se afastando de experiências que pedem um pouco mais de ousadia, visibilidade e exposição. Talvez você já tenha sentido que é mais fácil se adaptar do que pedir, mais fácil ceder do que impor um limite, mais confortável observar do que ser observado. E isso não faz de você alguém fraco. Na verdade, mostra que você desenvolveu uma forma de sobreviver e pertencer através da delicadeza, da sensatez, da moderação. Mas a individuação, como diria Jung, pede que a gente traga luz também para esse desejo secreto de se permitir aparecer um pouco mais, de confiar que não é egoísmo ocupar o seu lugar na própria vida. A lição que esse colar minimalista te traz é a de integrar a simplicidade com a coragem de se afirmar. Você não precisa se transformar em alguém barulhento, expansivo ou teatral para honrar quem é. Mas pode, passo a passo, experimentar dizer um pouco mais da sua verdade, confiar um pouco mais nos seus desejos, permitir-se ser percebido, ouvido, escolhido. A integração acontece quando você continua sendo simples, porém não invisível, delicado, porém não apagado, observador, porém não excluído de cena. O convite é se perguntar com carinho: onde na minha vida eu tenho sido discreto demais com a minha própria alma? Ao olhar para esse colar em seu peito, imagine que ele se torna um lembrete de que você merece espaço, mesmo amando o silêncio. Que você pode continuar escolhendo o essencial, sem se reduzir ao mínimo. Que há pessoas esperando para te ver inteiro, com todos os seus tons, não apenas em versões reduzidas. E à medida que reconhecemos essa delicadeza que busca não atrapalhar, podemos avançar para outro tipo de escolha simbólica, em que a energia não é a do mínimo, mas a da intensidade visível,
pulsante e magnética. Se você escolheu um colar com um pingente grande e marcante, talvez uma pedra imponente, um símbolo forte ou um desenho elaborado, você revela uma energia psicológica centrada na intensidade, na presença e no desejo profundo de viver com significado. Dentro de você, há uma chama que não se contenta com o morno, com o superficial, com o tanto faz. Você sente, mesmo que em silêncio, que a vida deveria ser mais viva, mais verdadeira, mais alinhada com quem você é por dentro. E quando algo te toca de verdade, como se a sua alma inteira fosse puxada para aquela experiência. Essa escolha mostra uma força importante. Você tem uma capacidade natural de magnetizar, de impactar, de marcar. Mesmo que não se veja assim, há algo em você que chama a atenção. Pode ser o olhar, a maneira como fala, a intensidade emocional, o jeito único de estar no mundo. Você não nasceu para ser neutro. Existe em você uma vocação para colorir, para transformar, para criar movimento ao seu redor. E quando está conectado ao que ama, você inspira, incentiva, desperta nos outros a coragem de também sentirem mais. Porém, na sombra dessa energia intensa, pode existir um custo. Às vezes, você pode sentir que precisa ser sempre profundo, interessante, forte, especial, como se ser simples ou vulnerável demais fosse uma espécie de fracasso. Talvez você se acostume a usar sua presença marcante como uma armadura, uma forma de manter o controle ou evitar que vejam os seus medos mais delicados. Pode acontecer também de você se envolver em relações e situações intensas demais que te drenam, que te colocam em montanhas russas emocionais, apenas porque o silêncio ou a estabilidade parecem sem graça. Esse colar marcante pode revelar também uma tendência à sobrecarga. Você pega muitas responsabilidades, se coloca como apoio, busca ser importante ou indispensável e depois se vê exausto, ressentido ou invisível em suas próprias necessidades. A sombra da intensidade é o desgaste, o drama, o excesso. E em algum ponto, a alma começa a pedir algo que se pareça mais com paz do que com fogo constante. É como se uma parte sua dissesse: eu quero continuar sendo profundo, mas não quero mais viver em tempestade o tempo todo. A lição desse símbolo é sobre integrar a sua presença forte com uma calma interna que não dependa de performance. Você pode continuar sendo intenso sem se consumir. Pode continuar tocando profundamente sem precisar provar seu valor. Pode se permitir uma vida em que haja espaço tanto para o extraordinário quanto para o simples, sem que isso diminua quem você é. O caminho de crescimento aqui é aprender a dizer não às tempestades que já não servem ao seu coração, mesmo que pareçam familiares, e dizer sim a vínculos e escolhas que te nutram sem te rasgar por dentro. Imagine, então, que esse colar grande e marcante em seu peito te lembra, a cada dia, que sua luz não precisa gritar para existir, e que sua força não se mede pelo quanto você aguenta se machucar. Sua presença é um presente e não uma obrigação. E conforme vamos acolhendo essa intensidade, reconhecendo sua beleza e também seus limites, podemos seguir para outra escolha simbólica. Aquela em que o coração talvez tenha buscado mais enfeite, mais detalhe, mais movimento, como se quisesse contar muitas histórias ao mesmo tempo. Se você escolheu um colar ornamentado, cheio de detalhes, talvez com muitos pingentes, texturas, camadas ou elementos que parecem dançar juntos, você revela uma energia psicológica marcada pela complexidade, pela criatividade e por um mundo interno muito rico. Dentro de você, há múltiplas vozes, interesses, nuances. Você dificilmente cabe em uma definição simples. Você sente muitas coisas ao mesmo tempo, enxerga muitas perspectivas, percebe beleza em caminhos que nem todo mundo nota. Há em você um espírito que gosta de misturar, de combinar, de experimentar.
Essa escolha fala de uma força particular, a capacidade de conectar pontos, de ver relações entre coisas aparentemente distantes, de criar significados onde outros veriam apenas caos. Você pode ter uma imaginação viva, uma mente fértil, um coração que se interessa por pessoas e histórias cheias de camadas. Muitas vezes é de você que nascem ideias diferentes, soluções criativas, formas mais sensíveis de ver situações complexas. O seu colar interno não é uma linha reta, é uma constelação de símbolos e afetos. Mas, na sombra dessa complexidade, pode existir um peso silencioso. Quando há muitas partes, muitas vozes, muitos desejos, às vezes é difícil saber o que você realmente quer. Pode ser que você oscile, que mude de ideia, que sinta dificuldade em escolher um caminho só, por medo de abandonar outros possíveis. Talvez você carregue também histórias, expectativas e demandas de muitas pessoas, como se tivesse que ser tudo para todo mundo. O resultado pode ser um cansaço difuso, uma sensação de estar sempre em dívida com algo ou alguém, incluindo a si mesmo. Essa riqueza interna também pode te levar, sem perceber, a se esconder atrás de histórias sobre si, em vez de sentir diretamente o que está vivo agora. Você pode explicar demais, justificar demais, intelectualizar sentimentos para não precisar habitá-los. Ou pode se envolver em novelos emocionais difíceis de soltar, repetindo dinâmicas complexas porque elas ecoam o seu mundo interno. Não há culpa nisso. É apenas uma forma de tentar dar conta de tudo o que se move em você. A lição desse colar ornamentado é sobre integração e síntese. Não se trata de podar quem você é, nem de virar alguém simples à força, mas de aprender a ouvir, entre tantas vozes, qual delas é a mais verdadeira no momento. Você pode honrar sua complexidade sem se perder nela. Pode começar a dizer, isso não é meu, para certas expectativas, deixar vínculos que só te enrolam em mais camadas de confusão e cultivar relações e atividades que te tragam uma sensação de centro, de eixo interno. Imagine que esse colar cheio de detalhes no seu peito começa a brilhar de um jeito diferente. Não como um excesso, mas como um mapa organizado, onde cada pingente representa uma parte sua acolhida, não mais abandonada. Você não precisa resolver todas as suas contradições agora, mas pode escolher a cada dia qual pedaço de você precisa mais de espaço, de cuidado, de expressão. E à medida que se reconhece como esse ser múltiplo e ainda assim inteiro, podemos seguir para outro tipo de escolha, em que o colar talvez traga uma sensação de proteção, estrutura, algo que lembra raízes ou armaduras. Se você escolheu um colar com aparência de proteção, talvez um pingente que lembre um amuleto, um escudo, um símbolo espiritual forte, uma pedra pesada ou um desenho mais robusto, você revela uma energia psicológica voltada para a segurança emocional, proteção interna e força resiliente. Dentro de você, há uma parte que sabe o quanto o mundo pode ser intenso, imprevisível, às vezes ferido, e por isso busca criar um espaço onde possa se sentir mais intacto, mais seguro, mais inteiro. Você não escolhe qualquer coisa entrar no seu coração. Há um filtro, uma prudência, um cuidado com quem e com o que você se abre. Esse colar de proteção fala de uma grande força. Você tem uma capacidade natural de sustentar, de sobreviver, de permanecer em pé mesmo depois de quedas profundas. Pode ser que a vida já tenha te pedido maturidade em momentos em que você ainda estava se descobrindo. Pode ser que você tenha aprendido, cedo, a se proteger. Isso te deu recursos, resiliência, sabedoria prática, intuição para detectar situações e pessoas que não são seguras. Em muitos contextos, você é aquele ou aquela que aguenta firme, que cuida, que segura o mundo quando tudo parece desabar. Mas, na sombra dessa proteção, pode haver solidão e rigidez.
Proteger-se é necessário, mas quando a armadura fica tempo demais, ela começa a pesar. Você pode perceber que, para evitar ser ferido novamente, acabou também impedindo que a vida te tocasse de forma verdadeira. Às vezes, você pode ter dificuldade em receber cuidado, em confiar plenamente, em baixar a guarda. Pode até se acostumar com relações em que você é o forte, o responsável, o que sustenta, e sentir estranheza quando alguém quer te apoiar de verdade. Esse colar revela também um possível medo de vulnerabilidade. Mostrar fraqueza, pedir ajuda, dizer "não dou conta", talvez soe, em algum nível, como um risco grande demais. Então você segue, carrega, aguenta, acumula. A sombra da proteção é o isolamento interno, aquela sensação de estar rodeado de pessoas, mas ainda assim sentindo que ninguém te alcança completamente. E nesse lugar, uma parte de você pode estar exausta, pedindo descanso, colo, permissão para não ser forte o tempo todo. A lição desse colar de proteção é sobre confiança gradual e limites saudáveis, que não sejam muros absolutos. Você não precisa se abrir com todo mundo, nem se expor além do que é seguro. Mas pode, pouco a pouco, permitir que algumas pessoas cheguem mais perto, que certos vínculos sejam mais recíprocos, em que você não seja apenas o porto seguro, mas também quem aporta. O caminho de crescimento aqui é reconhecer que vulnerabilidade não é o oposto de força. É um tipo diferente de coragem, a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Imagine então que esse colar em seu peito continua te protegendo, mas de uma forma mais suave. Em vez de uma armadura rígida, ele se torna um campo de presença que te lembra: eu posso me cuidar sem me fechar por completo. Que você tem o direito de dizer não, de escolher quem entra e até onde, mas também tem o direito de ser cuidado, acolhido, amado na sua humanidade. E quando vemos essa busca por proteção, podemos compreender como ela dialoga com as outras formas de escolha, como se cada colar revelasse uma maneira diferente de lidar com a vida, com os outros e consigo mesmo. Então agora, respire um pouco e perceba qual dessas descrições tocou mais fundo a sua experiência. A descrição essencial do colar minimalista, a intensidade marcante do colar com pingente grande, a complexidade viva do colar ornamentado ou a proteção forte do colar amuleto. Lembre-se de que a sua escolha não define quem você é para sempre. Ela é mais como uma fotografia poética do seu estado interno neste momento, nessa fase da sua jornada. Na perspectiva de Jung, nenhuma dessas energias é melhor ou pior. Todas são movimentos legítimos da psique tentando encontrar equilíbrio. A simplicidade que busca essência, a intensidade que busca sentido, a complexidade que busca expressão, a proteção que busca segurança, todas elas podem existir dentro da mesma pessoa, em diferentes momentos, com diferentes tonalidades. Hoje, talvez uma delas esteja mais forte, mais visível, mais necessitada de atenção. Por isso, você se conectou com aquele colar em particular. Se você se viu no colar minimalista, talvez uma parte sua esteja pedindo licença para aparecer um pouco mais, sem perder a delicadeza. Se o colar intenso te chamou, talvez sua alma esteja dizendo que já não quer mais se confundir com tempestades que cansam, e sim com presenças que nutrem. Se foi o colar ornamentado, pode ser que sua complexidade precise de um centro, de um eixo, de um sim e um não mais claros para organizar tantas vozes internas. Se foi o colar de proteção, talvez haja um pedido silencioso para descansar dentro de vínculos mais seguros, inclusive com você mesmo. O crescimento não acontece escolhendo um lado contra o outro. Não é sobre decidir ser só simples, só intenso, só complexo ou só protegido. O movimento mais profundo é integrar. Reconhecer que há momentos em que você precisa ser mais discreto,
outros em que precisa se posicionar com força, outros em que sua criatividade pede espaço e outros em que sua proteção precisa ser honrada. Individuação não é se reduzir, é se tornar mais inteiro, incluindo luz e sombra, força e fragilidade, clareza e dúvida, tudo na mesma existência. Então, ao final desse encontro, eu te convido a levar consigo apenas aquilo que ressoou no seu coração. Você não precisa concordar com tudo, nem se encaixar perfeitamente em nenhuma descrição. Use estas imagens como pontos de reflexão. Pergunte-se onde você tem se ocultado, onde tem exagerado, onde tem se enrolado, onde tem se blindado. Pergunte-se também onde você já cresceu, onde está mais coerente, mais sincero consigo, mais cuidadoso com seus limites. É nesse movimento de observar sem julgar que algo em nós começa discretamente a se transformar. Se quiser continuar essa conversa, compartilhe nos comentários qual colar você escolheu e o que mais ressoou na sua experiência. Às vezes, colocar em palavras o que sentimos nos ajuda a organizar o mundo interno, e ler outras pessoas pode nos lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. E se esse tipo de conteúdo te tocou de alguma forma, eu reforço com carinho o convite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso permite que eu continue criando espaços como este, de pausa, profundidade e autoencontro, em meio a um mundo cada vez mais acelerado. Que, ao encerrar esse momento, você possa imaginar o colar que escolheu repousando sobre o seu peito interno, não como uma previsão rígida, mas como um símbolo vivo de algo em você que quer ser visto. Que, ao caminhar pela sua rotina, talvez em silêncio, você se lembre de que sua jornada é única, feita de passos miúdos, de decisões quase invisíveis, de escolhas que só você conhece. Não há milagre instantâneo aqui, nem promessa de transformação mágica. Assim, o valor de uma escuta mais profunda, de um encontro mais honesto com a própria alma. E se em algum momento você se sentir perdido de novo, lembre-se de que símbolos como esses, colares, estarão sempre disponíveis para te oferecer novas pistas. A vida inteira pode se tornar um diálogo entre o que você sente e o que o mundo te devolve em imagens, encontros, escolhas. Que você siga, então, com um pouco mais de gentileza consigo, um pouco mais de respeito pelo que sente, e a intuição tranquila de que, mesmo nas partes mais silenciosas da sua história, algo em você continua caminhando em direção a si mesmo.